Capítulo 237 a 242. Dentro de uma caverna escondida no território do tosse, 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 tosse. Assim que Kuroto removeu a máscara de Omuzubi que usava antes, ele começou a tossir incontrolavelmente, e a tosse não dava sinais de diminuir, mas tornava-se cada vez mais intensa a ponto de começar a sair sangue da garganta. Parecia que alguém estava sufocando sua garganta há alguns instantes. Depois de muito tempo, a tosse finalmente se acalmou e Kuroto finalmente pôde respirar aliviado. Enquanto limpava o sangue do canto da boca, Kuroto suspirou e ingeriu a droga nutricional especialmente criada por ele para evitar que este corpo clone de baixa qualidade se degradasse antes de fazer o trabalho. Neste momento seu rosto estava opaco e mostrava sinais claros de fraqueza. Sem dúvida o fardo do Mangekyou Sharingan neste corpo é muito severo. Kuroto só ativou o Mangekyou Sharingan por alguns segundos para assustar Uchiha Iraji, mas aqueles poucos segundos também parecem insuportáveis. Não é de admirar que mesmo manter o Sharingan no estado de 3 Tomoe seja muito difícil e extremamente exaustivo para Kakashi. Me faz pensar se ele não é secretamente meio Uzumaki ou possivelmente meio Senju que ele conseguiu dominar o uso de seu Mangekyou Sharingan, embora através de algum treinamento, é uma grande conquista em comparação com Danzo, que teve que confiar nas células de Hashirama para alcançar o equilíbrio Yin-Yang para não se perder ou ser oprimido, murmurou Kuroto ainda ofegante. A julgar pela condição atual deste clone de baixa qualidade, usar todo o potencial do Mangekyou Sharingan será quase impossível. Enquanto brincava com a máscara Omuzubi em sua mão, Kuroto pensou, se eu realmente quiser ser capaz de usar o poder do Mangekyou Sharingan ou do eterno Mangekyou Sharingan, então isso só pode ser feito cultivando um corpo clone com o DNA do clã Uchiha. Caso contrário, ser capaz de exibir totalmente o poder do Mangekyou Sharingan é apenas um sonho. Nem Shimura Danzo nem Ataque Kakashi jamais foram capazes de exibir todo o poder do Sharingan. Compreendendo isso, Kuroto murmurou, além do Sharingan, o clã Uchiha também é conhecido por seu domínio sobre o estilo fogo. Então usar o DNA Uchiha para cultivar o clone da natureza do fogo a ser usado para a técnica Chimera não desviará do meu plano principal, e eu também poderá usar o Eternal Mangekyou Sharingan. Mas a questão é, quais células devo usar para o cultivo do clone? A aldeia de Konoha. A notícia sobre o súbito aparecimento de membros do Amatsukami logo se espalhou pelo país do fogo e foi retransmitida para Konogakakure com as postagens mais rápidas. Sandaime, que recebeu a notícia, imediatamente ordenou uma convocação de emergência do Conselho Jonin. Os shinobi participantes da reunião incluíram Sandaime junto com os 3 anciãos do Conselho Consultivo, Sanin Jiraiya, patriarcas de todos os principais clãs, incluindo o clã Uchiha é claro, bem como vários Jonins de elite. Uma série de discussões ocorreu na reunião e os detalhes eram conhecidos apenas pelas pessoas que participavam das reuniões. Depois que a reunião do Conselho Jonin terminou, uma assembleia Uchiha privada foi organizada sob as ordens de Uchiha Fugaku. No salão de reunião, Uchiha Fugaku estava sentado com uma expressão séria. As elites participantes da assembleia também sentaram-se em silêncio com expressões sérias em seus rostos, embora ninguém falasse nada. Todos os membros tinham uma forte vontade de lutar e vingar os 2 Uchiha desaparecidos, enquanto também havia alguns traços de um medo indescritível e nervosismo em todos. Coração que eles escolheram manter escondido lá dentro. Fugaku pôde ver o estado psicológico de todas as pessoas presentes na reunião, mas não apontou isso. Essas são as provações que cada um deve superar por conta própria. Como patriarca, ele certamente será seu apoio e guia se necessário, mas isso não significa que ele os alimentará com colher. A morte é algo que um shinobi deve estar sempre preparado para enfrentar, e Fugaku confia que esses shinobi Uchiha leais a ele não irão decepcioná-lo. Finalmente, seu olhar se voltou para Shizui, e um traço de dúvida apareceu na mente de Fugaku. Depois de testar Shizui com seu dojutsu, Fugaku estava convencido de que Uchiha Shizui é Omuzubi, portanto Fugaku não tinha mais interesse na operação de caça organizada pela aldeia para caçar a Matsukami, pelo contrário, ele estava mais preocupado com o que a Matsukami realmente queria ou, para ser específico, qual era o objetivo deles que Shizui foi convencido a não apenas trair o clã, mas também a aldeia. Mas agora que a notícia do súbito aparecimento de Omuzubi foi passada pelas linhas de frente, especialmente por Iraji e Yuto, então Fugaku não tem mais certeza se Shizui é realmente Omuzubi? É possível que eu tenha entendido mal Shizui? O motivo da dúvida de Fugaku não está errado. Mesmo que outra pessoa mude para sua posição, eles também chegarão à mesma conclusão. Afinal, existem apenas 2 pessoas oficialmente conhecidas por terem o Mangekyou Sharingan. Uma delas já traiu a vila e entrou para a organização mercenária Katsuki. Então não é impossível que o único outro shinobi que possui o Mangekyou Sharingan também tenha escolhido trair o vila e se juntar a outra organização mercenária. Portanto, a possibilidade de Uchiha Shizui ser Omuzubi não pode ser negada.
Depois de pensar um pouco, Fugaku disse: O Muzubi de Amatsukami apareceu, e nós do Uchiha não podemos permitir que um traidor continue prejudicando o clã e a aldeia. Desta vez, mais uma vez, uma operação de caça está sendo organizada. Eu também estarei participando desta vez. E nosso objetivo principal é matar o Muzubi ou capturá-lo ou apreender seu Mangekyou ou Sharingan, entendeu? Sim. Todos os Uchiha presentes na reunião responderam em uníssono. Fugaku novamente olhou para Shizui e disse: Uchiha Shizui, você vai ficar comigo. Sim, Fugaku-sama. Embora Shizui não tivesse certeza exatamente do que Kuroto-san planejava, o fato de ele ter recebido aquela mensagem deve significar que há algo que ele planejou que irá esclarecer as suspeitas sobre ele, portanto. Shizui não estava muito preocupado com esta operação de caça e acenou com a cabeça sem hesitar. Na verdade, ele também entende que só porque o Muzubi apareceu em público não significa que as suspeitas sobre ele serão esclarecidas. Apenas se ele e o Muzubi lutarem e essa luta for testemunhada por muitas pessoas, então as suspeitas serão resolvidas. Enquanto Shizui pensava nisso, a reunião prosseguiu e depois de mais algumas discussões, a reunião foi encerrada. Shizui voltou para sua casa e relembrou as informações enviadas por Kuroto por meio da mensagem secreta. O local enviado por Kuroto-san está a uma distância de cerca de 6 dias, então tenho que encenar uma cena lá? Mas se eu interpretar o Muzubi lá, então quem interpretará o Uchiha Shizui? Embora estivesse um pouco em dúvida, isso não o impediu de fazer todos os preparativos. Olhando para o mapa aberto diante dele, Shizui analisou o terreno da Cordilheira Tozimbo, que fica próximo à fronteira do País das Águas Quentes. O terreno é bastante complicado e também possui muitos lagos profundos. E precisamente por isso, a Cordilheira de Tozimbo é praticamente inacessível para a maioria e, portanto, tornou-se um paraíso para pássaros de todos os tipos. Guardando o mapa, Shizui pensou: independentemente do que vai acontecer lá, terei que confiar no plano de Kuroto-san e torcer para que funcione. Em algum lugar na Terra da Água Quente, no acampamento militar temporário de Komogakure, o ninja como entrou na tenda com um documento na mão. Haikaji-sama, acabamos de receber a notícia de que os membros da Amatsukami foram avistados. Yondami Haikaji pegou o documento e depois de lê-lo, ele imediatamente ordenou: monte a 8ª unidade. Neste momento, um dos Jonin de elite na tenda falou: Haikaji-sama, por favor, perdoe-me, mas devo lembrá-lo do tratado de paz assinado com Konoha. Neste momento, entrar precipitadamente no interior do País do Fogo produzirá outro conflito com Konoha e vários problemas diplomáticos ocorrerão. E considerando as recentes rixas que estamos tendo com Iwagakure, se Konoha também escolher causar problemas, temo que cairemos em uma situação muito desvantajosa. Instado pelas palavras do Jonin de elite, Haikaji não o repreendeu, mas pegou um documento confidencial e passou para o Jonin. Não precisa se preocupar, este é um pedido de cooperação de Konoha, assinado pelo próprio Sandame Okage, portanto, não haveria problemas diplomáticos e possivelmente, Tsuchikage também recuaria e cederia à nossa demanda ao ouvir as notícias desta cooperação. A elite Jonin leu o documento e acenou em compreensão. Sem mais opiniões opostas, a ordem de Ai foi transmitida e a 8ª unidade foi montada o mais cedo possível. Antes da partida, Haikaji não fez nenhum discurso longo, apenas gritou: aqueles bastardos de Amatsukami não apenas assassinaram Watanabe, mas também enviaram seu corpo para o mercado negro em troca da recompensa por sua cabeça. Não, todos responderam em uníssono. Então o que vamos fazer? Pergunta Haikaji. Veja nosso camarada. Então vamos. Haikaji disse enquanto levantava o punho direito no ar. Sim, todos os shinobi responderam. Com o impulso impulsionado ao limite, o Haikaji liderou pessoalmente a 8ª unidade e marchou em direção ao interior do País do Fogo com grande impulso. Título: aproximando-se do Haikaji. A reação de Konogakure desta vez não foi apenas muito rápida, mas também muito decisiva. Desde o aviso de mobilização até a partida final, levou apenas algumas horas. Quase todas as elites do clã Uchiha, incluindo Shizui e o patriarca Fugaku, bem como outros clãs, também estavam participando da operação de cerco e caça como tal. O ímpeto geral foi muito grande e atraente. Após a partida, levou apenas alguns dias de caminhada, e toda a unidade finalmente chegou à área onde Uchiha Iraji e Uchiha Yuto encontraram os 2 membros do Amatsukami. Enquanto reunidos em uma tenda temporária, um conselho de guerra foi organizado. Na época, o comandante em chefe da operação de caça, Shimura Danzo, apontou para o mapa detalhado espalhado sobre a mesa com sua bengala e explicou todas as informações. Ao mesmo tempo, anunciou as equipes de implantação e cerco, que serão responsáveis por diferentes sub-áreas. Jiraiya, você liderará a 2ª e a 7ª unidade e ficará encarregado de procurar no oeste. Nara Shikaku, você vai liderar a 3ª e 8ª unidade e será responsável pela busca no sul. Yuga Izashi, você liderará a 4ª e a 9ª unidade e ficará encarregado de procurar no norte. O patriarca Uchiha liderará a força policial militar de Konoha junto com a 5ª unidade e será responsável pela busca no leste. Todos responderam às ordens de Danzo em uníssono. As áreas de implantação foram pré-determinadas na reunião do Conselho Jonin atrás das portas fechadas do edifício Okage, então ninguém teve objeções.
Depois que tudo foi dito e feito, Shimura Danzo finalmente olhou para Uchiha Shizui, que não fazia nenhuma aparição pública há algum tempo devido a uma licença por causa de asterisco enfrentar alguns problemas de saúde asterisco. Mas imediatamente retraiu seu olhar de volta para o mapa e continuou com um tom frio: ainda não temos certeza com que propósito o Amatsukami apareceu desta vez. E a possibilidade de toda essa aparição ser uma armadilha ou diversão é certamente uma possibilidade, como tal todos devem prestar atenção especial durante o processo de pesquisa e manter uma comunicação regrada entre as várias equipas. Neste momento, Jiraiya disse com uma expressão séria: embora não tenhamos muita inteligência sobre a habilidade deste novo membro com a máscara verde do tipo vento, com base no que sabemos sobre Amatsukami, ele deve ser um shinobi especializado em vento, liberação ou um usuário de Kekkei Genkai derivado da natureza do chakra da liberação de vento. Sua força é estimada como sendo da mesma classe que Suijin e Omuzubi, ou provavelmente ainda maior, portanto, seria prudente criar estratégias de contra-ataque quando o encontrarmos. Todos assentiram depois de ouvir as palavras de Jiraiya. Ao enfrentar um inimigo forte, os resultados de uma batalha com uma contra-estratégia pré-determinada e sem contra-estratégia pré-determinada geralmente terão resultados muito diferentes. Como tal, coletar informações e elaborar uma contra-estratégia eficaz é sempre uma das coisas cruciais que tornam um shinobi forte. Claro, a habilidade de análise no local também é extremamente importante, pois na maioria das vezes o que você planeja acaba sendo inútil. Mas isso não significa que estratégias predeterminadas não funcionem, portanto, ambas são habilidades necessárias que um verdadeiro shinobi deve ter. As palavras de Jiraiya concluíram a reunião e, conforme as ordens de Shimura Danzo, todos foram para seus respectivos acampamentos para se preparar para seguir o desdobramento e liderar as unidades que estavam a cargo. Uchiha Fugaku e Uchiha Shizui também retornaram ao acampamento Uchiha temporário. Acampamento Uchiha, todas as elites do clã Uchiha reunidas na tenda esperando a ordem do patriarca. Uchiha Fugaku ficou ao lado da mesa e desenhou um círculo no mapa enquanto dizia: esta é a área que o clã Uchiha está cuidando. Um membro da elite Uchiha franziu a testa. O terreno desta área é muito difícil de percorrer, especialmente a Cordilheira Tozimbo. A busca será extremamente difícil. Fugaku afirmou com indiferença. Isso foi atribuído por Shimura Danzo, mas não importa, o povo de Amatsukami sem dúvida virá atrás do clã Uchiha. Então quanto mais complicado o terreno, melhor vantagem podemos ter se jogarmos com sabedoria. Shizui ficou feliz que o clã Uchiha era responsável pela área ao redor da Cordilheira Tozimbo, o que obviamente é uma coisa boa para ele, e decidiu se voluntariar. Patriarca, por sua ordem, eu gostaria de ser responsável pela busca na montanha Tozimbo Faixa. Fugaku pensou por um tempo e finalmente assentiu. Para terrenos extremamente complexos como a Cordilheira Tozimbo, ele já havia decidido que ele ou Shizui, ambos com o Mangekyou ou Sharingan, seriam os responsáveis, pois a possibilidade de encontrar o inimigo aqui é a maior, e se Shizui encontrar Omuzubi, então essa seria a melhor chance de verificar se Uchiha Shizui é Omuzubi ou não. Depois que tudo foi planejado e decidido, os subcomandantes agiram rapidamente, e um grande número de shinobi de Konoha se espalhou em todas as direções de maneira ordenada. Neste momento, se alguém olhasse para o chão de uma grande altitude no céu, encontraria inúmeras cabeças se espalhando de um ponto central semelhante a uma grande rede. Shizui e a equipe que ele liderou também foram uma parte normal dessa grande rede. Um total de 8 pessoas, incluindo ele, faziam parte da equipe e viajavam de acordo com a rota determinada por Shizui, e logo chegaram à Cordilheira Tozimbo. A equipe consiste em Uchiha Shizui como capitão da equipe, com outros 3 shinobi Uchiha que fazem parte da força de combate principal. Além disso, há 2 shinobi da subunidade raiz do departamento Ambu, e finalmente, outros 2 ninjas, um do clã Inuzuka, e o outro do clã Aburami. Em pouco tempo, as 8 pessoas que entraram na Cordilheira Tozimbo começaram uma busca em toda a cordilheira. Voxas, voxas, voxas. Com o som de passar pelo vento, Shizui e os outros pousaram na enorme rocha um após o outro. De pé no topo da rocha, Shizui olhou em volta com um pouco de antecipação. Contando o tempo, hoje é o dia que Kuroto-san o informou, portanto, Shizui sabia que Kuroto deveria ter chegado à Cordilheira Tozimbo e, portanto, Shizui estava nervoso e ansioso porque não sabia o que Kuroto realmente planejara. Neste momento, o shinobi de Aburami disse: os insetos que distribuía através do pico oriental da Cordilheira Tozimbo desapareceram. Mas eles conseguiram enviar uma mensagem de volta: os membros do Amatsukami estão lá. Shizui assentiu e depois de respirar fundo, ordenou: eu e Eiraji-san iremos pela frente, Fuji-san e Kani-san circularemos pela esquerda, enquanto vocês dois os prenderão em um ataque de pinça dá certo. E também transmita esta mensagem ao quartel-general afirmando que o inimigo está confirmado para estar presente no pico leste da Cordilheira Tozimbo. Sim. Todos assentiram em uníssono e prosseguiram com cautela. Enquanto viajavam assim que passaram por 3 grandes pântanos, a equipe foi forçada a parar abruptamente, pois os 2 membros do Amatsukami estavam presentes diante deles, um sentado calmamente em um penhasco alto enquanto o outro estava indiferente atrás dele. Uchiha Iraji foi o primeiro a gritar: são eles.
Uchiha Iraji não poderia estar mais familiarizado com aquelas duas figuras. Nos últimos dias desde que ele encontrou aqueles dois e foi tratado como lixo por aquele bastardo do Omuzubi, ele tem tido pesadelos. Ele ainda tem medo de olhar diretamente para aqueles olhos frios e indiferentes, mas ele não está disposto a suportar aquela humilhação. Shizui também olhou para as duas figuras no penhasco alto, especialmente aquele sentado e balançando as pernas de brincadeira, e pensou confuso: quem é aquela pessoa usando o disfarce de Omuzubi? Bang! Vi Istli. Bum! Enquanto Shizui estava se perguntando sobre isso, o Shinobi da raiz, de acordo com a ordem de Shizui, já disparou o Signal Flare. Assim que o Signal Flare foi disparado, os dois membros do Amatsukami desapareceram de suas posições e apareceram diante de Shizui e Iraji em um instante. Nota do tradutor: estarei me referindo a Yuga Kuroto como Omuzubi, enquanto ele estiver interpretando Omuzubi. Eu não esperava que o Uchiha Shizui viesse pessoalmente até nós para que pudéssemos arrancar seu Mangekyou Sharingan. Yuga Kuroto, controlando o clone de baixa qualidade e vestindo o disfarce de Omuzubi, disse com uma risada enquanto seu olhar estava fixo em Shizui: sabe, você teve sorte em nosso último encontro. Eu estava em um cronograma apertado e não tinha o suficiente hora de roubar seus olhos. Mas agora que você veio pessoalmente aqui, eu não teria que passar pelo trabalho de procurá-lo especificamente em Konoha. Shizui ficou surpreso com o súbito início da conversa, então imediatamente percebeu o que estava acontecendo e respondeu de acordo. A última vez que você conseguiu nos emboscar usando o elemento surpresa, desta vez não será o mesmo. Eu definitivamente vou pegar você desta vez e você não vai escapar. Escapar. Omuzubi arqueou a sobrancelha com uma risada quando seu chakra começou a queimar e o fantasma de chakra laranja dourado começou a aparecer ao seu redor. Por que eu iria querer escapar? Seguido por suas palavras, o fantasma de chakra projetado para fora do corpo de Omuzubi desenvolveu ossos internos. Em seguida, a caixa torácica da parte superior do corpo, logo a musculatura e a pele se formaram sobre ele. Susanoo. Shizui se assustou e inconscientemente perguntou: quem é você? Embora ele tenha ficado surpreso, isso não impediu Shizui de reagir instintivamente e um fantasma de chakra verde começou a aparecer sobre ele. O confronto de Susanoo vs Susanoo entre Shizui e Omuzubi é a melhor maneira de provar a inocência de Shizui. Embora ele não saiba quem é a pessoa que usa o disfarce de Omuzubi, obviamente não é o melhor momento para se aprofundar nesse assunto. Como tal, Shizui não hesitou e incitou seu Susanoo. Instantaneamente o Susanoo verde de Shizui também apareceu oposto ao Omuzubi, olhando para as duas figuras titânicas de Susanoo se encarando. O Shinobi raiz, que estava observando a batalha à distância para atacar Omuzubi na oportunidade certa, foi novamente pego de surpresa e murmurou em choque e descrença: é isso, poder do Mangekyou Sharingan do clã Uchiha. Bum bum bum. Os enormes rugidos e sons de explosão deixaram os ouvidos de todos entorpecidos, a terra tremia devido a grandes impactos. Relâmpagos estalavam nas nuvens negras reunidas no céu e toda a cena parecia extremamente assustadora. Ninguém poderia imaginar que a batalha à sua frente chegaria a tal nível desde o início. O Shinobi olhou cautelosamente para as duas figuras enormes que pareciam deuses e cada movimento deles mudou o terreno do campo de batalha. Eles não puderam deixar de desenvolver uma sensação de medo e recuar para não serem varridos pelos ataques perdidos. Lâminas de chakras gigantes, incontáveis chakras Senbon, chakra Shuriken, ocasionalmente Asaka Magatama, e o que não estava sendo continuamente usado na batalha. Como resultado de muitos dos enormes penhascos rochosos do pico oriental da cordilheira Tojimbo serem continuamente esmagados e quebrados em pedaços e pequenas pedras e cascalho, o cascalho caindo acompanhado pela fumaça e poeira causou ainda mais danos aos arredores. Bandos de pássaros e animais de várias variedades também fugiram da floresta em caos, pois a cena aqui parecia nada menos que um dia do juízo final iminente para eles. Em meio a todo esse caos, os Shinobi que faziam parte da equipe de Uchiha Shizui se esconderam com segurança na cobertura e continuaram observando a batalha. Uchiha Iraji tinha uma expressão muito animada em seu rosto enquanto observava a batalha entre os dois todo-poderosos Susanoo no outro extremo. Ele não pode deixar de querer fazer parte de tal batalha e também quer ter tais poderes divinos. É isso. Este é o verdadeiro poder que o clã Uchiha representa. Se eu também pudesse ter tal poder, então eu não seria mais desprezado por ele, e não seria mais tratado como lixo por ele. Iraji murmurou com uma expressão de expectativa. Iraji pode temer Omuzubi e pode se ressentir de Omuzubi, mas isso não o impede de admirar o poder que Omuzubi tem. E mesmo não tendo nenhuma capacidade de interferir em batalhas de alto nível, Iraji ainda se sente muito orgulhoso, depois ambos são pessoas do clã Uchiha. Sua mera presença mostra o quão aterrorizantes as pessoas do clã Uchiha podem ser. O humor dos outros Uchiha presentes na cena não era diferente de Iraji, e um senso de honra e superioridade sobre os outros clãs crescia constantemente em seus corações. Ao contrário da excitação e êxtase do Shinobi Uchiha, os outros membros da equipe ficaram chocados e em pânico. A técnica do Mangekyou Sharingan parece estar além do alcance de sua compreensão e compreensão do ninjutsu.
Vendo as duas figuras gigantescas, eles não podem deixar de pensar, isso é mesmo um poder que um shinobi deveria ter? Respirando fundo para se acalmar, o shinobi raiz questionou, quanto tempo vai demorar para os reforços chegarem? O outro Houchambu responsável pela comunicação falou, a notícia foi recebida por Danzo-sama e Patriarca Uchiha, eles logo chegarão aqui. A Kunoichi do clã Aburame questionou o outro Uchiha Shinobi, pode Uchiha Shizui vencer? Iraji pensou um pouco e respondeu com uma expressão confusa, não posso julgar por enquanto. Se o inimigo fosse outra pessoa, Uchiha Iraji poderia ter dito com confiança que Shizui venceria incondicionalmente. Mas agora que o inimigo é o Muzubi que é um Uchiha e também tem Mangekyou Sharingan, é difícil julgar se Shizui seria capaz de ganhar ou não. Outro shinobi Uchiha disse, não se preocupe, mesmo que Shizui não consiga vencer, ele certamente irá segurar o inimigo até que o patriarca chegue. Iraji acenou com a cabeça e moveu seu olhar para o outro membro do Amatsukami que estava em um penhasco distante, observando indiferentemente a batalha entre o Omuzubi e o Uchiha Shizui. Aquele cara não parece ter nenhuma intenção de agir, mas nós podemos para ser descuidado. Sua força provavelmente está no mesmo nível de Omuzubi, portanto temos que ficar alertas. Ouvindo as palavras de Iraji, todos imediatamente voltaram seus olhos para o outro membro da Amatsukami. Neste momento, o outro membro do Amatsukami vestindo sua roupa ficou quieto em um penhasco distante. Não havia flutuação de chakra ao seu redor e ele parecia exalar uma frieza como se nem estivesse vivo. Isso intrigou muito a todos. Do lado de Uchiha Fugaku. Assim que ele recebeu a mensagem da Cordilheira Tozimbo, Fugaku ficou chocado e confuso, e imediatamente correu na direção da Cordilheira Tozimbo. Enquanto pulava de uma árvore para outra, Fugaku não pode deixar de se perguntar, embora eu sabia que a Matsukami terá como alvo Uchiha, eles realmente apareceram na Cordilheira Tozimbo? É apenas uma coincidência que Shizui também está lá ou estou sendo excessivamente duvidoso e mal entendido Shizui? E se Shizui não é quem está por trás dessa máscara, quem é essa pessoa? Ele era realmente aquele que controlava Kyuubi na noite do ataque de Kyuubi, enquanto Uchiha Fugaku liderava a Força Policial Militar de Konoha e a 5ª Unidade para a Cordilheira Tozimbo, Shimura Danzo, que estava na sede do comando, também franziu a testa após receber a mensagem. Cordilheira Tozimbo? O rosto de Danzo tinha uma expressão confusa. O que a Matsukami está fazendo em um lugar tão isolado? É possível que o esconderijo deles esteja localizado lá ou é uma armadilha? O Ninja Hout que passou a mensagem perguntou, Danzo-sama, quais outras equipes devem ser notificadas? Questionado pelo Ninja Hout, Danzo gemeu por alguns segundos e disse, avisem todas as outras equipes e cerquem a montanha Tojimbo em uma formação inquebrável. Cordilheira Tozimbo no campo de batalha no Pico Leste. Continuando a batalha, Omuzubi e Uchiha Shizui foram cada vez mais fundo na floresta montanhosa, e a distância dos outros shinobi que estavam assistindo a batalha aumentou. Ao longo da batalha, pode ter aparecido a cena de que Omuzubi e Uchiha Shizui estão lutando desenfreadamente e com o objetivo de matar ou mutilar um ao outro, mas, na verdade, ambos foram incrivelmente contidos o tempo todo e o poder do Susanoo foi exibido principalmente em os ataques desgarrados que deixaram marcas profundas na serra envolvente. Omuzubi instruiu o outro membro vestido com a roupa de Amatsukami a interceptar os outros shinobi de Konoha liderados por Shizui, enquanto ele conduzia Shizui mais fundo na cordilheira, de modo que sua batalha foi temporariamente obscurecida por uma rocha gigante. Shizui continuou a batalha de faz de conta e questionou com alguma vigilância, então, quem é você? Não se preocupe Shizui, sou eu. Omuzubi tirou metade da máscara que estava usando para mostrar a Shizui que era ele, Yuga Kuroto, e a colocou de volta imediatamente. Assim que ele viu que não era outro senão Kuroto-san que usava o disfarce de Omuzubi, Shizui ficou extremamente chocado e lembrando-se daquele padrão único girando nas órbitas oculares de Kuroto-san, Shizui perguntou com uma expressão que dizia, eu não realmente quero ouvir a verdade sobre isso, mas não tenho outra escolha, e perguntou em um sussurro que só foi ouvido por Omuzubi, Kuroto-san. SHHHH, Omuzubi, eu sou Omuzubi agora. Omuzubi interrompeu no meio do caminho. Certo, Omuzubi. Então, Omuzubi, por que você tem um Mangekyou Sharingan? Shizui perguntou com um tom lento. As coisas ficaram muito além do que ele esperava. Eu responderei a essa pergunta uma vez que este assunto seja resolvido, primeiro devemos concluir nossa batalha de faz de conta. Falando até aqui, Omuzubi acrescentou, lembre-se Shizui, depois que eu recuar, você deve informar aos outros que conseguiu extrair algumas informações de mim e, de acordo com a inteligência que obteve, a Matsukami logo começará a mirar no biju é mantido por diferentes aldeias shinobi. Shizui ficou surpreso com a revelação repentina e perguntou, por quê? Omuzubi explicou, cometemos um erro crítico antes, como pode uma organização secreta como a Matsukami, que acumulou tanto poder, não ter um objetivo, certo? Você está certo, eu suponho. Shizui acenou com a cabeça e então perguntou com uma expressão confusa, mas por que atacar bijus? Bijus são as armas de guerra das outras aldeias e são altamente protegidas, colocá-los como alvo não seria um pouco demais? A Matsukami também será considerado arrogante e uma grande ameaça para todo o mundo shinobi. Omuzubi riu, quanto mais ameaçadores todos nos considerarem, melhor para nós.
Há também o fato de que, atualmente, só consigo pensar em coletar biju como um objetivo falso adequado que faria outras aldeias também sentirem as crises e diminuir os conflitos com Konoha. Além disso, pelas informações que obtive, o objetivo da organização Akatsuki é coletar os 9 bijus, então nosso alerta antecipado tornará as outras aldeias vigilantes, o que será benéfico para nós no quadro geral. Este é o objetivo original de Kuroto. Além de fazer a Matsukami parecer mais real e ameaçador, há também a consideração de impedir que o plano de óbito tenha sucesso, se possível. Assim que a notícia de que a Matsukami está mirando nos 9 bijus mantidos pelas diferentes aldeias shinobi se espalhar por todo o mundo shinobi, todas as aldeias que possuem bijus irão obviamente fortalecer a proteção de seus jinchuriki. A essa altura, o plano de coleção biju da Akatsuki obviamente não progredirá tão facilmente quanto na série original. Shizui ficou surpreso com esta nova informação e acenou com a cabeça. Se for esse o caso, então funciona para o benefício de Konoha. Então, não se aprofundando muito neste assunto, a atenção de Shizui voltou-se para o outro membro da Matsukami e perguntou confuso: então, Omuzubi, esse é o outro membro da organização que você mencionou anteriormente? Mas quem é ele? Omuzubi sorriu levemente e disse: você já ouviu antes, por que não tenta adivinhar? Ao ouvir as palavras de Omuzubi, Shizui pensou em todas as possíveis identidades que poderiam se encaixar naquela pessoa e também podem ser convencidas a fazer parte de Amatsukami, e logo uma identidade apareceu em sua mente. Assim que Shizui pensou nessa possibilidade, os olhos de Shizui se arregalaram de surpresa. Ele não seria o fantoche Sandami Kazekage, certo? Omuzubi acenou com a cabeça. Sim, é ele, e seu nome disfarçado será Fujin. Fujin? Shizui murmurou. Sim, Fujin, da natureza do chakra do vento. Omuzubi disse. Mas então como sua força será ainda maior do que Suijin e Omuzubi? Shizui não pode deixar de perguntar. Sandami Kazekage pode ter sido o Kazekage mais forte de todos os tempos, mas esse boneco não é o próprio Sandami Kazekage. É apenas uma casca do Kazekage anterior e esse boneco autônomo nunca atingiria o nível de um Kage, muito menos essa força exagerada. Omuzubi assentiu. É verdade, mas ninguém além de nós dois sabe disso, e isso é algo que podemos usar a nosso favor. Além disso, também tentarei alguns métodos para aumentar a força desse fantoche, então não temos nada com que nos preocupar. Por enquanto. Shizui ficou sem palavras e não sabia mais o que dizer. Com tudo dito e feito, existem apenas 2 pessoas vivas na organização Amatsukami, mas o Amatsukami já exibiu 4 de seus membros, sendo Yama, Suijin, Omuzubi, e agora este Fujin. Shizui pode não ajude, mas sinta que eles estão indo na direção errada. Respirando fundo, Shizui acalmou suas emoções e disse rapidamente: de qualquer forma, você deve recuar o mais rápido possível desta vez. O cerco é preparado sistematicamente. Os sensores ninja e os esquadrões de vedação também receberam um dever especial de manter rastreio o inimigo e prenda-o em formações de barreira. Temo que, se você não sair agora, não poderá sair de jeito nenhum. Omuzubi sorriu. Existe alguém que pode voar em grandes altitudes? O Shizui ficou novamente sem fala com as palavras de Omuzubi. Konoha tem todo tipo de talento, os especialistas em Taijutsu, os especialistas em Ninjutsu, os especialistas em Genjutsu, Fuinjutsu, Juinjutsu, Bokijutsu, Shurikenjutsu, Kenjutsu, especialistas em Iryu Ninjutsu, shinobi cancerígenos que destroem a vila internamente, shinobi leais que estão prontos para depor seus vida para a aldeia, muitos tipos de pesquisadores talentosos, sensores, rastreadores, shinobi com lavagem cerebral, shinobi lavadores de cérebro, classe de tortura, classe torturada e muito mais, mas o tipo de talento que sempre foi raro em Konoha são os shinobi que têm a capacidade de voar. E até onde Shizui consegue se lembrar, atualmente não há nenhum shinobi em Konoha que tenha a habilidade de voar, exceto Kuroto-san. Nem Konoha tem medidas extensas para lidar com os shinobi que podem voar e são mestres do arar. Combate. E é por esta razão que mesmo no canon, o País do Céu foi capaz de causar grandes danos a Konoha durante seu ataque aéreo, causando muitas perdas a Konoha. Naquela época, o Godami Okage, Tsunade Imi, só podia assistir às ações do País do Céu do edifício Okage com raiva, mas na verdade estava indefeso e não tinha nenhuma boa maneira de revidar. Mais tarde, eles podem ter lidado com o País do Céu graças a Konoha 11, Ataque Kakashi, Sai e Uchiha Sasuke, mas isso é outra coisa que não vamos aprofundar, pois envolve principalmente a presença de Sai e Nara Shikamaru. Voltando a esta história, as tropas de cerco implantadas desta vez podem não faltar nada e os shinobi extremamente fortes são enviados para o propósito de caça, mas o que ainda lhes falta é um shinobi apto para o combate aéreo. Como tal, não há razão para se preocupar. Omuzubi disse: é por isso que eu estava dizendo, não se preocupe, ficarei perfeitamente bem.
Um de seus propósitos de trazer Fujin aqui é ter um retiro seguro, caso contrário, Kuroto pode conseguir se manter vivo. Mas terá que abrir mão de um par de Mangekyou Sharingan, que é uma perda que Kuroto não pode pagar, afinal. Foi preciso muito trabalho duro para torturar o Uchiha Ryota e o Uchiha Hideki e finalmente conseguir que eles se rendessem na forma de Mangekyou Sharingan, e se Kuroto fosse doá-lo tão facilmente, então todo esse trabalho não teria sentido? Portanto, não se distraindo, deve-se saber que Sandaime Kazekage, que dominou a liberação de magnetismo, pode facilmente voar pelo ar e é muito apto em combate ar, bem como no ar, e seu método de voar também é muito diferente de o voo de baixa altitude que Kuroto usou enquanto controlava o corpo Suijin clone. Sendo um Anbu, ele está naturalmente ciente da maior parte da implantação, então ele está confiante de que pode escapar facilmente com a ajuda de Fujin, e ninguém seria capaz de detê-lo. Shizui pensou um pouco sobre isso, então, como se de repente se lembrasse de algo, ele afirmou: Omuzubi, as forças de Como também estão participando da operação de caça em pouco tempo. O que? Omuzubi exclamou em choque e então perguntou: por que não estou ciente dessa informação? Shizui explicou rapidamente: suspeitos de alto nível que existem espiões plantados por Amatsukami, então apenas as pessoas que estão cientes dessa informação são as pessoas que participaram do Conselho de Guerra e o Shinobi Road, e tenho certeza de que nenhum dos Anbu, incluindo o Capitão Kakashi e Gai-san, também não sabem sobre essa inteligência. Eu sei porque participei da reunião do Conselho de Guerra. O que asterisco tosse asterisco? Que diabos meu clone das sombras está fazendo? Depois de tossir pesadamente por causa do fardo de manter o Susanoo por tanto tempo, Omuzubi controlou sua respiração áspera e perguntou: Komogakuri não tem ninguém apto em combate ar, certo? Shizui pensou um pouco e disse: não estou muito ciente a esse respeito, pelo que posso pensar, não deve haver ninguém, mas mesmo que haja, não tenho certeza se eles estão participando da operação de caça. A unidade de Komogakuri que participa desta operação é conhecida apenas pelo Okaji-sama, e Danzo-sama na aldeia. Nem mesmo os líderes de várias equipes estão cientes de seus membros. Mas considerando o que a Matsukami fez com Watanabe, pode-se presumir que quem quer que o Yondaime Raikage enviasse para vingar a morte de um de seus ninjas-chefes não seria fraco. É possível que o Yondaime Raikage venha pessoalmente? Omuzubi pensou em seu coração: ele realmente quer lutar com o Yondaime Raikage, o shinobi com o título de ninja mais rápido vivo. É que o clone que ele está controlando no momento não aguentaria o ônus de competir com o Yondaime Raikage com a pressão que a dupla de Mangekyou Sharingan exerceu sobre o clone. Mesmo que ele fortaleça o físico com Yaoyorozu, ainda assim não aguentaria muito tempo. Suspiro. Acho que terei mais oportunidades de lutar contra o Yondaime Raikage no futuro. Não há necessidade de correr riscos desnecessários neste momento. Balançando a cabeça em desapontamento, Omuzubi disse a Shizui: não se preocupe, vou ser cuidadoso. Neste momento, Fujin apareceu de repente na frente dos dois e falou em um tom não tão frio, mas indiferente: Omuzubi, os reforços de Konoha estão aqui. Shizui ficou estupefato. Omuzubi, sou eu que estou ouvindo coisas ou fiz isso, acabou de falar. Ignorando a expressão de surpresa de Shizui, Omuzubi se virou e pulou no topo de uma enorme rocha e olhou para longe. Ele foi capaz de ver que um grande número de shinobi da Força Policial Militar de Konoha, bem como membros da 5ª Unidade, estavam vindo aqui sob a liderança de ninguém menos que Uchiha Fugaku, o patriarca do clã Uchiha, lado de Uchiha Fugaku. Enquanto corria em direção ao pico oriental da Cordilheira Tozimbo, Fugaku foi capaz de notar as duas figuras fantasmagóricas gigantes, uma de chakra laranja dourado e a outra de cor verde, e assim que ele viu isso, o último pedaço de as suspeitas que ele tinha sobre Shizui também desapareceram instantaneamente. Anteriormente ele recebeu a transmissão e ainda estava um pouco em dúvida, pois Omuzubi apareceu exatamente onde Uchiha Shizui se ofereceu para estar. Isso pode, é claro, ser pura coincidência, mas da mesma forma, também pode ser uma estratégia planejada para abrir o caminho suspeita sobre Uchiha Shizui, pois existem inúmeras formas de se disfarçar em outra pessoa, através da transformação, Shadow Clone Transformation, Genjutsu, Sharingan Genjutsu Transformation, etc. Mas Fugaku sabe que não existe ninguém que consiga disfarçar dois Susanoo completamente diferentes. Isso é porque a cor do Susanoo é a representação da cor do chakra de um shinobi, e assim como não há dois shinobi com exatamente a mesma assinatura de chakra, da mesma forma não há dois Susanoo que possam ser exatamente da mesma cor. Haverá pequenas diferenças, e a cor do Susanoo não é algo que alguém possa mudar porque nunca se pode mudar a cor de seu chakra. Portanto, disfarçar ou fingir um Susanoo é impossível. Com isso confirmado, Fugaku pode confirmar que o usuário do Mangekyou Sharingan se passando por Omuzubi de Amatsukami não é o Uchiha Shizui. Enquanto aumentava seu ritmo para se apressar em direção ao campo de batalha o mais rápido possível, Fugaku decidiu: maldito Omuzubi, não importa o preço que devo pagar hoje, vou eliminá-lo desta vez. Não demorou muito para que Uchiha Fugaku e os shinobi liderados por ele chegassem ao campo de batalha e se espalhassem por toda parte ao redor de Omuzubi e Fujin no centro do campo de batalha. Depois de dar uma breve olhada no Susanoo laranja dourado de Omuzubi, Fugaku gritou para Shizui: Shizui, é a melhor oportunidade.
Por um único momento Kishizui se virou para olhar para Fugaku. Omuzubi afiou todas as 4 lâminas de chakra de seu Susanoo com a ajuda de Yaoyorozu e as cortou em direção ao Susanoo de Shizui. O Susanoo de Shizui foi fortemente danificado por este ataque repentino, pois muitas de suas partes foram cortadas pelas 4 lâminas de chakra. Os olhos de Fugaku se estreitaram neste momento, e ele começou a correr em direção ao campo de batalha. Acho que vou ter que usar o Susanoo para lutar com ele. Mas se eu fizer isso, meu Mangekyou Sharingan não será mais um segredo. Mas acho que não tenho qualquer outra opção também, dane-se tudo. Uma vez que Omuzubi é derrubado e seu Mangekyou Sharingan é obtido, o clã Uchiha não terá mais que suportar a supressão da facção Hokage. Um sacrifício tão pequeno não é nada se for para a sobrevivência do clã. Enquanto uma certa flutuação única de chakra começou a emitir do corpo de Fugaku que estava correndo em direção a Omuzubi. Omuzubi, que danificou Uchiha Shizui e Susanoo com seu ataque anterior, não se voltou para o Fugaku que se aproximava, mas liberou seu Susanoo laranja dourado. Ao mesmo tempo, Fujin disfarçado começou a imprimir selos de mão e gritou: Areia de ferro, asas de ferro negro. Instantaneamente, areia negra de ferro emergiu de dentro da capa preta de Fujin que o fantoche Kazekage usava e a areia de ferro se reuniu em suas costas dando forma a um par de asas de areia de ferro. Fujin com as asas de areia de ferro imediatamente voou no ar. A expressão de Fugaku mudou drasticamente, ele ficou instantaneamente surpreso e parou repentinamente. Até mesmo as flutuações de chakra diminuíram e ele murmurou em descrença: liberação de imã. Não apenas Fugaku, mas até mesmo todos os membros da polícia militar de Konoha também ficaram chocados. Ninguém poderia esperar que o outro membro de Amatsukami, que assistiu toda a batalha com tanta indiferença, pudesse ser o possuidor da liberação de magnetismo, o único Kekkei Genkai do clã Kazekage. Aproveitando o choque momentâneo de todos, Omuzubi saltou alto no céu e pousou suavemente nas costas de Fujin, e sem sequer olhar para trás ou qualquer palavra de saudação, ele voou para longe do campo de batalha, deixando o shinobi chocado em um torpor e constrangimento. Eles não apenas têm o Mangekyou Sharingan do clã Uchiha, a liberação de gelo do clã Yuki, mas também a liberação de imã do clã Kazekage. Droga, onde diabos essas pessoas estão emergindo uma após a outra? Vendo que Omuzubi desapareceu no céu, Uchiha Fugaku, que está acostumado a suprimir suas emoções, também mostrou raiva e depravação. Enquanto estava nas costas de Fujin, Omuzubi olhou para o chão vagarosamente. De seu ponto de vista atual, ele foi capaz de ver incontáveis Konoha shinobi vindo em direção à Cordilheira Tozimbo de todas as direções. Ele pode até mesmo avistar Jiraiya entre eles. Claro, Jiraiya, que estava correndo em direção ao pico oriental da Cordilheira Tozimbo, também notou Omuzubi e o outro membro Amatsukami voando alto no céu. É porque a roupa que eles usavam é muito chamativa para passar despercebida. Olhando para o céu com uma expressão desamparada, Jiraiya suspirou: agora há um shinobi em Amatsukami que é capaz de usar a liberação de magnetismo? A próxima pergunta que farei será sobre a liberação de madeira? Ao falar até aqui, Jiraiya de repente balançou a cabeça e riu de si mesmo por pensar demais, já que isso é algo que não vai acontecer. Não há como um usuário da liberação de madeira aparecer de repente no mundo shinobi. Certo? Todos? Certo. Jiraiya perguntou novamente, apenas com mais pressão. Ao viajar em grande altitude no céu, não demorou muito para Omuzubi e Fujin passarem pelo cerco implantado por Shimura Danzo, vendo que não havia mais presença de nenhum Konoha shinobi deixado no chão. Foi nessa hora que Omuzubi começou a considerar se deveria pousar no chão ou continuar viajando como estão. Bum! De repente, um som agudo de algo cortando o ar em uma velocidade extremamente rápida veio de trás dele. Omuzubi instantaneamente olhou para trás e sem demora nem por um segundo ele usou todo o seu chakra que podia controlar para ativar o Susanoo. O motivo? O motivo é que ele viu uma maldita Bijudama vindo em sua direção. Com um som ensurdecedor, uma enorme explosão ocorreu no céu. Omuzubi não teve tempo de reagir, assim que o corpo esquelético da armadura do Susanoo cobriu. O Bijudama, que vinha em sua direção em uma velocidade incrivelmente rápida, colidiu com o Susanoo causando uma enorme explosão. Não só produziu um enorme estrondo som, houve também uma pressão de ar terrível que derrubou ele e Fujin. Uala? Uala? Voshas? Durante a queda, Omuzubi ainda tinha zumbido e mal conseguia ouvir o vento gritando no ouvido. Neste momento ele estava tonto e em um estupor, e perdeu o controle sobre seu corpo como se seu sistema nervoso estivesse um pouco sem resposta. Sendo incapaz de controlar seu processo de pensamento, Omuzubi não foi capaz de confirmar o que aconteceu com o Kazekage, fantoche que estava disfarçado de Fujin. Devagar e constantemente, ele conseguiu colocar um pouco de ar em seus pulmões e finalmente recuperar seu processo de pensamento. Depois de respirar fundo algumas vezes durante a queda contínua, Omuzubi conseguiu se livrar da tontura, embora seus ouvidos ainda estivessem zumbindo. Ele comecei a ouvir algumas das coisas ao seu redor e acredite em mim, realmente não é a melhor experiência cair de uma altitude tão alta. Engolindo sangue subindo pela garganta, Omuzubi tentou ajustar sua postura de queda, se ele fosse se machucar. Então era melhor se machucar de uma forma que pelo menos não afetasse sua mobilidade.
Depois de algumas voltas aqui e ali, ele finalmente conseguiu ajustar sua postura de queda. Logo seus olhos se arregalaram ao avistar Fujin, que não estava muito longe dele e também estava caindo no chão. Agora havia alguma esperança de conseguir pousar com segurança. Mas o problema é que a maior parte da areia de ferro ao redor do boneco que é usada para se defender do Bijudama que se aproxima foi soprada pela explosão causada por ele. Como resultado, o boneco controle sobre a areia de ferro soprada foi perdido, então, neste momento, apenas uma pequena quantidade de areia de ferro foi deixada ao redor. Perfeito, simplesmente perfeito. Omuzubi xingou de aborrecimento e uma raiva imparável começou a tomar conta dele, mas acho que não adianta reclamar. O fato do boneco do Kazekage ter conseguido ajudar a carregar um Bijudama sozinho já vale os elogios. Ter expectativas demais só vai atrapalhar levar a decepções. Respirando fundo, Omuzubi acalmou suas emoções e pensou: o que foi isso agora? Eu raramente perco o controle sobre minhas emoções. Então como eu poderia ter ficado com raiva? É possível que o Sharingan esteja afetando minhas emoções? Depois de apenas um pensamento momentâneo, Omuzubi colocou isso no fundo de sua mente para considerá-lo novamente no futuro. Atualmente, ele não tinha tempo suficiente para se envolver com esse assunto. Fechando os olhos, Omuzubi se concentrou em sentir sua conexão com a marionete e logo foi capaz de restabelecer a ligação telepática entre os dois e confirmou que não houve danos sérios na marionete, já que a explosão foi fortemente estancada pelo Susanoo endurecido de Yaoyorozu. O único problema era a desordem temporária do sistema de chakra, tornando a marionete sem resposta por um curto período. Mas agora que o vínculo telepático foi restabelecido, a marionete estava trabalhando para se estabilizar o mais rápido possível e logo estará de volta ao estado de funcionamento. Depois de confirmar que o boneco logo se recuperaria, Omuzubi, que estava no meio da queda, olhou na direção de onde veio o Bijudama. O ataque foi muito repentino e com a rapidez com que um Bijudama viaja, Omuzubi não conseguiu perceber a direção exata de onde foi disparado. Felizmente, ele foi capaz de usar o Susanoo endurecido Yaoyorozu para se proteger contra a maior parte do dano, causando a ele e ao fantoche para sofrer apenas uma certa extensão de dano e choque violento. Caso contrário, se ambos fossem atingidos diretamente por Bijudama, então muito menos um braço ou perna, nem mesmo os ossos teriam sido deixados quando a poeira da explosão tivesse sido removida. Enquanto ele procurava a direção exata de onde veio o Bijudama, a expressão de Omuzubi se tornou solene. Isso porque ele percebeu uma fileira de nuvens de poeira que subia continuamente e se movia na mesma direção que ele estava caindo. Além disso, havia também um som fraco de um relâmpago piscando e alguém correndo para este lado enquanto arava o solo. Vendo aquele leve brilho de relâmpago em meio à poeira e fumaça, a expressão de Omuzubi se condensou. Isso tem que ser Yondaime Haikage. Ninguém além de Yondaime Haikage pode ter uma natureza tão violenta do chakra do relâmpago, neste ponto da linha do tempo. Portanto, Omuzubi não precisava pensar muito sobre isso, já que apenas Yondaime Haikage, que carrega o título de Shinobi mais rápido atual, pode ter relâmpago. Chakra que poderia até rivalizar com o de um Biju. Assim que ele percebeu isso, ele não pode deixar de se sentir um pouco deprimido, se ele estivesse em seu corpo principal agora. Ele não apenas teria sentido o Bijudama chegando antes mesmo de ser disparado, mas também o teria absorvido bastante facilmente. E ele também poderia ter derrotado o Yondaime Haikage, que teria perdido o título de Shinobi mais rápido vivo. Infelizmente, isso é apenas uma ilusão. O Mangekyou Sharingan também pode conceder uma visão de alto nível e tudo, mas não lhe dá uma visão de 60 graus, ao contrário do Byakugan e do Tenseigan. Enquanto Omuzubi refletia sobre isso, a marionete do Kazekage recuperou o controle completo sobre seu corpo. Como tal, ele foi capaz de usar a liberação de magnetismo, controlou a areia de ferro restante para formar um par menor de asas de areia de ferro e imediatamente voou em direção a Omuzubi, pegou-o no meio, voou e controlou a velocidade de queda de forma que os dois de alguma forma conseguiram compensar a maior parte do impacto e pousaram com segurança no chão. Assim que pousou, Omuzubi notou os tremores no chão se aproximando cada vez mais. Como tal, ele entendeu que Yondaime Haikage chegaria em breve. Então, independentemente do fardo que esse corpo de clone suportaria, ele novamente incitou seu chakra e usou Susanoo para se defender contra o ataque de entrada. Em um instante, a roda do Mangekyou girando em seus olhos derramou lágrimas de sangue, e o fantasma de chakra laranja dourado emergiu com um rugido. Dos ossos à musculatura, então a armadura de chama dourada e as duas espadas nas duas mãos apareceram, enquanto as outras duas mãos foram mantidas livres. Em apenas algumas respirações o Susanoo de meio corpo estava pronto para a guerra. Tum, tum, ele está aqui. Assim como Omuzubi pensou isso, de repente algo voou para fora da cobertura de fumaça com um som de assobio que carregava o zumbido de um raio junto com ele e atacou diretamente o fantasma do chakra dourado. Voxox! ZZZ. No momento em que algo apareceu na cobertura de fumaça, Omuzubi foi capaz de perceber facilmente que era apenas uma pedra normalmente maciça. Portanto, em vez de tomar qualquer ação precipitada, ele controlou Susanoo para quebrar aquela pedra gigante em pedaços com um Estado Unido de Smash. Buoon.
A pedra gigante, que foi lançada pelo Raikage como uma simulação, foi quebrada em centenas de pedaços com apenas um soco. O cascalho salpicado e lascas de rocha voaram para todos os lados como pequenas gotas de chuva, enquanto Omuzubi também piscava inconscientemente. Voxas! E assim que ele abriu as pálpebras após o piscar, outra sombra saltou para fora da cobertura de fumaça. Mas a diferença desta vez foi que esta sombra tinha uma aura azul ao seu redor. Para ser mais específico, esta sombra estava vestida com um relâmpago azul. Armadura de chakra. Raikage. Assim que as palavras de Omuzubi caíram, o Yondaime Raikage, que já estava vestido com a violenta armadura de chakra relâmpago, saltou da cobertura de fumaça e atacou Susanoo com toda a sua força, derrubando-o no processo. O Susanoo derrubado derrubou várias árvores no caminho. Omuzubi, que finalmente conseguiu estabilizar sua figura, falou maravilhado. Yondaime Raikage sempre foi tão rápido e forte. Embora ele saiba que Yondaime Raikage é incrivelmente rápido ao usar o modo de chakra da liberação de relâmpago, ele ainda ficou muito surpreso ao enfrentar o verdadeiro negócio. Pensando na incrível velocidade do Raikage, ele não pode deixar de se perguntar: será que Shizui será capaz de atingir essa velocidade? E se ele quiser, quando? Enquanto Omuzubi pensava, outra pessoa apareceu no campo de batalha. Olhando para o shinobi que usava óculos ovais e carregava 7 espadas nas costas, Omuzubi percebeu instantaneamente quem era essa pessoa, e seu rosto afundou porque não era outro senão Killer Bee, o Jinchuriki de Ashibi, combo AB de Komogakure. Omuzubi murmurou surpreso. Depois de virar o Susanoo, Raikage pousou no topo de uma árvore e gritou para Omuzubi: vocês dois são os membros desse chamado Amatsukami? Embora AB Combo estivesse parado na frente dele, Omuzubi não entrou em pânico e respondeu calmamente: estão conspirando para lidar com uma mera organização mercenária, mas, independentemente de tudo isso, se você pode me fazer pagar a dívida que devo à sua aldeia ou não, depende se você tem a capacidade ou não. Seu desgraçado. O já furioso Raikage ficou ainda mais irritado com as palavras de Omuzubi. Você acha que só porque ganhou o Mangekyou Sharingan você será capaz de escapar? Hoje é o dia em que vou extrair todas as dívidas que você de Amatsukami já deveu em toda a sua vida. Terminando a frase, ele desapareceu de repente e no instante seguinte brilhou diretamente ao lado de Omuzubi. Mas dessa vez, o Omuzubi estava preparado. Ele já ativou o Yaoyorozu e fortaleceu esse corpo clone e o Susanoo, aliado ao Mangekyou Sharingan. Mesmo que os movimentos do Raikage fossem extremamente rápidos, não passaram despercebidos por ele, apenas baseado no trajetória que ele estava tomando. Omuzubi foi capaz de julgar a direção que ele estaria tomando e controlou Susanoo para acenar com uma espada de chakra. Golpear. A espada de chakra varreu o chão, cortando uniformemente tudo em seu caminho. No entanto, bem no momento estava prestes a cortar o Raikage ao meio, várias pernas de polvo saíram de Killer Bee. Agarrou o braço do Susanoo que brandia a espada. Enquanto Omuzubi começou a lutar contra Killer Bee e suas 8 caudas de polvo, o Yondaime Raikage novamente se transformou em um flash de luz azul que viajou de uma posição para outra rapidamente, e aproveitando o fato de que Omuzubi estava ocupado na batalha, ele novamente atacou o peito do Susanoo e socou com toda a sua força. Rachadura. Seguido por um som nítido, a armadura superior e alguns dos ossos do Susanoo quebraram centímetro por centímetro, e logo as rachaduras se espalharam para algumas partes do Susanoo. Mas o Raikage não terminou lá. Cotovelo, opressão relâmpago horizontal chop, relâmpago reto, foram alguns dos ataques usados por ele um após o outro, sem nem mesmo dar a Omuzubi tempo para respirar, que estava ocupado lutando contra Killer Bee. Estrondo. Mais uma vez, um punho pesado bateu. Estrondo. De novo. Estrondo. De novo. Boom! O punho do Raikage, que estava especialmente pesado desta vez, novamente atingiu o peito rachado do Susanoo finalmente. O Susanoo não aguentou mais o dano e, com um barulho alto, foi completamente quebrado pela frente. Vendo que havia uma abertura, sua figura novamente brilhou e quebrou dentro do Susanoo. Saltando alto, ele correu em direção a Omuzubi enquanto gritava: vá para o inferno! O rosto de Omuzubi dentro da máscara estava um pouco em pânico. Essa combinação AB acabou sendo completamente irracional que ele nem sabia mais o que dizer. Em primeiro lugar, Omuzubi não esperava que em apenas alguns anos Raikage se tornasse tão imprudente que ele ousasse usar força bruta pura com armadura de chakra de liberação de relâmpago, para lutar com Susanoo. E o mais surpreendente é que ele realmente conseguiu superar a chamada defesa inquebrável do Susanoo. Enquanto Omuzubi estava um pouco em pânico quando Raikage estava se aproximando dele e estava prestes a acertá-lo. De repente uma barreira negra feita de areia de ferro apareceu entre os dois enquanto outro braço de areia de ferro arrastou Omuzubi para trás. Os ataques de Raikage obviamente perfuraram a barreira de areia de ferro, mas também criaram uma pequena janela de tempo para Omuzubi antes que Raikage ganhasse impulso suficiente novamente para iniciar outra rodada de ataques, e essa pequena oportunidade foi suficiente para a outra mão puxar Omuzubi de volta.
No mesmo instante, Omuzubi recuou e conseguiu alguma distância entre ele e o Raikage, que agora estava coberto com areia de ferro por toda parte. Ele incitou seu chakra através do Mangekyou Sharingan e novamente usou Susanoo. Além do Susanoo, ele realmente não tem uma maneira melhor de lutar contra o Raikage e o Killer Bee neste momento. Como resultado, ele usou Susanoo. Então o Susanoo apareceu novamente no campo de batalha. Rugido. No entanto, desta vez, o Susanoo era diferente do anterior, pois era mais maciço e soltou um rugido de coração trêmulo. Imediatamente depois, chamas douradas cobriram todo o corpo do Susanoo. Essas chamas pareciam ter uma alma própria, pareciam vivas. As espadas de chakra que se projetavam de suas mãos agora estavam cobertas com essas chamas douradas que queimavam tão quentes quanto o próprio sol. Sem a menor hesitação, Omuzubi, que estava dentro da armadura de Susanoo, acenou com duas espadas de uma vez, cortando em direção ao Raikage, que estava atualmente enredado na Prison Iron Sand Boreal. Corta! Corta! Os dois cortes de cima para baixo abriram uma grande cavidade no chão e levantaram muita poeira e fumaça. Qualquer coisa que entrasse no caminho também foi cortada em fragmentos e transformada em cinzas com facilidade. Funcionou? Murmurou Omuzubi enquanto tentava observar a área de ataque. A fumaça crescente e a poeira também estavam afetando sua visão, já que até mesmo a visão do Sharingan é prejudicada pela fumaça, portanto, ele não conseguiu ver todo o campo de batalha claramente. Quando a fumaça foi dissipada pelo jutsu do estilo do vento usado por Fujin, tudo que Omuzubi viu foram duas grandes ravinas na frente dele que se estendiam para longe, mas não havia nenhum cadáver de Raikage, que realmente recuou para longe graças a seu irmão Bi. Vendo que o ataque planejado falhou, Omuzubi franziu a testa, apenas quando ele estava confuso porque o campo de ataque, a mensagem telepática do fantoche do Kazekage chegou. Campo eletromagnético induzido pelo meu chakra de liberação de magnetismo. Ao ouvir isso, Omuzubi percebeu o problema e acenou com a cabeça em compreensão. A liberação de magnetismo pode ser uma Kekkei Genkai, que é o resultado da fusão da natureza do chakra do vento e da natureza do chakra da terra, porém, seu princípio e mecanismo são bastante complicados. Geralmente a natureza do vento tem uma vantagem sobre o relâmpago por causa de suas propriedades de corte, mas a areia de ferro é controlada usando um campo eletromagnético. Portanto, o raio é uma fraqueza da liberação de magnetismo. Na presença de uma forte corrente elétrica, o campo magnético seria interrompido ou outro campo magnético seria induzido no sistema, dependendo da direção do fluxo da corrente, fazendo com que os ataques de areia de ferro falhassem. E a armadura de chakra de liberação de relâmpago de Yondaime Raikage está fazendo exatamente isso com a areia de ferro de Sandaime Kazekage. Claro, quanto mais forte for o seu chakra de liberação de ímã, mais ataques elétricos seriam necessários para interromper o campo eletromagnético. Mas Yondaime Raikage possui o chakra de relâmpago mais forte entre as pessoas atualmente vivas, e seu chakra de relâmpago é mais do que suficiente para interromper Sandaime Kazekage. Chakra da marionete. O que fazer? Pensou Omuzubi enquanto observava Ai. Neste momento, Ai tirou o pó da areia de ferro em seu corpo e olhou ao redor do campo de batalha. Havia muitos pontos inflamados com aquelas chamas douradas furiosas e a temperatura do campo de batalha subia continuamente. Vendo isso, sua expressão tornou-se um pouco digna. Apenas um momento atrás, ele estava prestes a ser cortado por aquela espada de chakra que está coberta por aquelas chamas douradas. E se esse ataque realmente o atingisse, isso significaria a morte, ou ele seria forçado a cortar a parte afetada do corpo. E ambas as opções são inaceitáveis para ele. Parece que tenho que ser um pouco mais cauteloso. O inimigo não é fraco de forma alguma, e vendo que suas ações são calmas o tempo todo, ele não foi encurralado o suficiente. Pensou Raikage enquanto tentava avaliar seriamente a força do inimigo. Enquanto Raikage avaliava Omuzubi e a força do outro cara, Omuzubi também avaliava a força de Raikage. Apenas em termos de velocidade, embora o Yondaime Raikage seja claramente inferior a Yama, quando Yama usa o Tenseigan Chakra Mode. No entanto, contra o atual Omuzubi, Raikage tem uma vantagem absoluta quando se trata de velocidade, e considerando quão alto seu defesa e força bruta é realmente impossível para Omuzubi vencer esta batalha contra Yondaime Raikage com Killer Bee ao seu lado. Suspiro. E aqui eu pensei que eu poderia ser capaz de dar ao irmão Abe algum tempo difícil com este corpo de clone fraco também, mas parece que eu estava me adiantando demais. Suspirou Omuzubi. Com base na força e velocidade que Yondaime Raikage exibiu até agora, Omuzubi pode julgar que o atual Yondaime Raikage é claramente mais forte que o atual Sandaime Okage. A razão pela qual ele tem tanta certeza é que ele já experimentou a força de Sandaime Okage como Suijin, embora naquela época Sandaime Okage fosse muito contido e não usasse toda a sua força. Omuzubi ainda sente que Sandaime Okage, que foi envelhecendo, já foi superado por Yondaime Raikage. Tanto quanto Omuzubi pode pensar, além de Yama, apenas o Sapo Sanin Jiraiya, ao usar o modo Senin, pode igualar-se ao Yondaime Raikage.
Além dos dois, não importa quem sejam, seria quase impossível derrotar o Raikage, e porque a presença de Yama no modo Tenseigan Chakra é desconhecida para a maioria, então Yondaime Raikage sente que ninguém o iguala em termos de velocidade. Esta é a razão mais provável pela qual o Raikage começou a se inflamar tanto e se tornar indisciplinado a tal ponto. Felizmente houve Namikaze Minato durante a terceira grande guerra Shinobi que manteve o AB Combo sob controle, caso contrário, Komogakure teria continuado a guerra da mesma maneira desenfreada. Tal pensamento apareceu de repente em sua mente. COF Cough. O sangue que vinha reprimindo pela garganta não era mais contido, e era tossido violentamente. Merda, esse clone está chegando ao limite e não vai mais aguentar. Percebendo que se ele não se apressasse, ele estaria em apuros muito em breve. Omuzubi controlou Susanoo, que brandiu 4 espadas de chamas douradas e começou a golpear continuamente Killer Bee, que estava vestido com o chakra de Ashibi, e Ai, que estava vestido com Lightning, liberar a armadura de chakra. Corte, 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 corte. O ataque contínuo de golpes começou, cada corte causava danos maciços à floresta circundante, e como cortesia às chamas douradas, cada corte carregava uma quantidade extrema de calor que o derreteria vivo, se não o queimasse em carvão com o menor contato. A floresta já estava envolta em chamas douradas, inúmeras árvores que foram cortadas ao meio pelos ventos da espada agora estavam carbonizadas naquelas chamas douradas, ravinas de dezenas de metros de profundidade foram deixadas nos arredores, o céu também estava cheio de fumaça negra e nuvens de poeira erodida, claramente contando a história do apocalipse. Assim que ficaram cobertos de fumaça e poeira, Omuzubi, que estava tossindo, virou-se e pulou na plataforma de areia de ferro criada por Fujin e disse: "Vá!" Fujin imediatamente brotou asas de areia de ferro em suas costas e voou para longe do campo de batalha usando o Wind Chakra adicional para aumentar sua velocidade de voo. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/kaioshi. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p@treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Ben Phillips, Yomi Tancho, Aralds Murtisons, Kenny Nielsen. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!